Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E pessoal, o Bitcoin ele teve uma correção realmente muito forte, assustou muitos investidores, muita gente perdeu dinheiro, muita gente foi estopada, a coisa está realmente feia. Mas o que levou a isso e para onde o preço do Bitcoin vai de agora em diante? Então, o que a gente tem que observar primeiro, né, é que eu fiz um vídeo falando sobre isso no dia 16, chamado justamente a grande correção do Bitcoin, em que falamos que o Bitcoin vai corrigir e a grande questão, na verdade, então, é o que? Ele vai apenas corrigir e voltar, ou ele vai entrar em uma tendência de baixa. Tá? Então a gente observa, aqui eu estou no TradingView pela Binance, né, e aproveitando o segundo link na descrição vai ser o da Binance, tá? Se você se cadastrar pelo meu link, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Todas as taxas de trade. Aproveita. Aproveita, hein? O que foi dito nessa análise, que não é uma análise minha, mas a análise que eu trago toda sexta aqui para vocês, foi o seguinte, que o Bitcoin ele ia cair e a gente teria que prestar atenção na faixa entre os 54.300 e os 56 mil. O analista afirmou que ele poderia trafegar aqui nessa região desde que ele não rompesse. E o que aconteceu justamente foi o que? Um rompimento. Então, por ter acontecido esse rompimento aqui, se a gente observar apenas a análise técnica, o que a gente entende é que o Bitcoin entrou em um período de baixa. Porém, a gente não pode nunca analisar o mercado apenas através de um único ponto de vista. A gente não pode olhar para o mercado e falar assim, a análise técnica está falando que vai subir, vamos comprar. A análise técnica está falando que vai cair, vamos vender. Né? A ideia não é essa. A ideia é justamente você analisar o ambiente como um todo. Um exemplo que eu sempre cito é o que aconteceu lá em dezembro de 2020, que, cara, todos os analistas estavam falando que ia cair. O Augusto Bax falou: Ó, eu dou minha bunda se o negócio não cair, e simplesmente não caiu. Né? Por quê? Porque chegou o PayPal lá, pé no peito, pá, ó, tô entrando no Bitcoin. Passou uns meses, foi a Visa, Mastercard, Tesla. Cara, você vai fazer o quê? Como que você vai falar que a análise técnica vale mais do que os fundamentos da questão toda? Né? Então, de mesmo modo, aconteceu algo muito grave aqui, que foi o seguinte, a China desligou geral, tá? A China que desligou a mineração. Tem inclusive muita gente que pensa que o corangão aí que rola no mundo também tenha sido algo proposital da China, porque isso economicamente falando fez muito bem para ela, tá? Então, para você que pensa em algo dessa forma, né, meias palavras já te bastam. Mas para você que acredita que tudo acontece de uma maneira na casualidade, você pensa que isso tudo é teoria da conspiração, não tem problema. Também há um respaldo de entendimento quanto a isso para você. E o fato é que a China estava com problemas com as suas usinas de... Não é hidrelétrica, é usina a carvão que a China trabalha. Ela passou por diversos problemas e ela teve que desligar tudo para fazer verificações de segurança. Só que o que ela desligou chegou a causar uma diminuição de hash, né, de poder computacional de mineração de 10 a 35% no mundo todo. Só para você ter ideia. Por quê? Porque embora minerar criptomoedas na China não seja algo tão simples, porque a China não quer que as pessoas minerem, ainda assim muita gente faz isso lá, escondido, outros dão seu jeito e tudo mais. Mas lá a energia elétrica é relativamente muito barata. Lá, como muita gente está aí na ilegalidade, não precisa pagar imposto nenhum, né? Está na ilegalidade. Lá existem regiões bem frias, né? Então, inclusive, um dos maiores mineradores da China, ele chegou a falar que ele migra as máquinas dele de regiões justamente por conta do sistema de refrigeração. Então, o cara, no momento que está frio em um pedaço da China, ele está minerando lá.
Quando o outro pedaço da China vai ficar frio e onde ele tá quente, ele transfere as máquinas de mineração para o outro canto. E isso simplesmente faz todo sentido, né? Porque qual é o grande problema de quem minera criptomoedas? Primeiro, gasto com energia, né? E segundo, a refrigeração. Tanto é que quando eu fui visitar no Paraguai uma empresa que fazia mineração, que depois acabou mostrando-se uma empresa fraudulenta, que é a AWS Mining. Eu fui lá para o Paraguai visitar. Mas ainda assim, os caras faziam mineração de verdade. Embora fosse uma empresa fraudulenta e tal, embora não desse o lucro e tal, fosse uma pirâmide e tal, os caras faziam. E assim, cara, era uma sala com uma porrada de máquina fazendo barulho infernal e um ar-condicionado gigantesco funcionando no máximo. E assim, se você for pesquisar na internet, você vai ver aí, inclusive, gente que faz esquema de mergulhar as máquinas de mineração em piscina de óleo. E assim, essa questão da refrigeração é um negócio muito, 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 muito importante, né, para quem minera, porque isso prolonga a vida da máquina e se você não precisa comprar outra tão cedo ou fazer manutenção, é mais lucro que você tem. Então, na China é muito favorável minerar por vários aspectos. E o que acontece é que justamente estava todo mundo lá minerando e o pessoal quebrou a cara, porque a China decidiu desligar. Falam, eu já vi notícia falando que aconteceu alguns acidentes e tudo, o pessoal ficou preso em minas de carvão e deu alguns problemas. Eu já vi também falando que não foi acidente, que a China precisou fazer verificações de segurança, tá? Então você vai ler todo tipo de coisa aí na internet, todo tipo de informação. Só que no fim das contas a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Ah, mas eu li num portal grande e tal, mas porque você leu em um portal grande não significa que seja a verdade. Mas a questão é que de fato a energia foi desligada. Esse é o ponto. Os motivos não importam nesse momento. A energia foi desligada, muita gente ficou sem minerar. E qual o problema de pouca gente minerando? Por que, que isso derrubou o preço do Bitcoin? Porque quando eu transfiro Bitcoin para uma outra pessoa, ou alguém faz uma transferência, isso precisa que alguém valide essa transação. Então, a grosso modo, tá? Vou falar assim ao modo mais grosseiro possível. Quando você transfere um Bitcoin para o seu coleguinha, esse Bitcoin ele tem que passar dentro do computador de 6 pessoas antes de chegar no computador do coleguinha. Se der algum problema, a transação estorna. Por exemplo, isso. Né? Grosso modo, não vem querer pôr explicação a mais aqui, que é óbvio que não é assim que funciona, tá? Aqui é um grosso modo só para quem nunca mexeu com um Bitcoin entender. Então, o que acontece? Se tem um monte de computador minerando e pouca transação, necessariamente vai rápido, porque assim que eu lanço uma transação na rede, já tem um monte de gente, um monte de computador livre para a transação passar ali por dentro. Agora, se tem pouco computador e muita transação, então você vai ter que ficar esperando para que a sua transação ela seja aceita. A sua transação vai demorar mais, entende? Então, a transação demorando mais para acontecer significa que vai causar um problema muito grande no sistema. As pessoas vão ficar desesperadas, vai acontecer o caos. E é mais ou menos, pô, de 10 a 35% de redução no quadro de mineração é muita coisa. Sem contar que os mineradores, nesse momento, eles não só mineram Bitcoin das transações, ou seja, ele faz a mineração, que é o ato de comprovação daquela transação lá, e ele ganha dinheiro por fazer isso, mas ele também ele também traz à existência Bitcoins novos, que até atingir o supply máximo da quantidade de Bitcoin que vai existir no mundo, eles também vão criando, entre aspas, Bitcoin do zero, com esse ato de mineração. Então, 10 a 35% de tudo isso aí parou. Então a gente agora pode juntar tudo. Ó, a gente viu que estava. Deixa eu mudar aqui. Ó, a gente viu que estava em um momento. Vamos pôr no diário. A gente viu que estava exatamente em um momento de topo. Teve até gente que falou em topo duplo, tá? Mas não foi o caso. Pelo menos não no gráfico diário. Deixa eu ver no gráfico de 4 horas. Não. Não. Topo duplo não.
Mas teve até gente que em determinado momento falou, ó, topo duplo, tal. E o que acontece, pessoal, é que ele teve um pico aqui e tudo indicava então que ele ia cair. Então assim, no começo do vídeo eu falei pra vocês que o importante era ele não perder o suporte dos 54 e 300. E, como você pode ver, ele perdeu muito bem. Vamos limpar aqui. Vamos ver a queda total. Se a gente considera só esse candle do último dia, a gente vê aí 14%. Mas se a gente considera do pico até agora, a gente pode enxergar um total de 20%. Né? Então 20% é muita coisa. É claro que você vai ver aí jornais ou entusiastas negativos, eu não sei como que se chamaria, falando assim, é o fim do Bitcoin, muita gente saiu no prejuízo, eu falei que isso ia acontecer. E assim, cara, a galera que vai falar isso é porque eles não estiveram no mercado das criptomoedas em 2017. É todo um bando de bebezinho desse mercado. Só pode. Por quê? Porque em 2017, cara, a gente chegou, era normal, 20% no dia, normal. E ainda se você pega altcoin, filho, aí a história é outra, né? Mas então, assim, se a gente olha pelo ponto de vista da análise técnica, isso daqui pode ser considerado como um falso rompimento, porque ele não rompeu apenas por conta do gráfico, da situação e tudo mais. Ele rompeu por conta desse desastre que rolou lá na China, tá? Então ele deu uma recuperada aqui. O valor nesse exato momento da gravação desse vídeo está 55 mil, tá? Pode ser que caia? Pode ser que caia. Ó, já era. Vamos ficar pobre. Ou pode ser que, de fato, ele obedeça a estatística que o analista lá da CoinTrade apontou, ó. Mantendo aqui dos 54.300 a 56 mil, no gráfico de 4 horas, parceiro, daqui em diante vai dar bom. Tá? Então ele vai corrigir, vai ficar nessa região para depois continuar subindo. E diga-se de passagem, é muito saudável para um ativo ter esses períodos de respiro. É muito saudável para o Bitcoin fazer uma correção agora. Mas foi uma correção de 20%, Marcos, é muita coisa. É muita coisa, mas ele precisava corrigir. E outra, você vê aqui no diário 20%. Olha aqui, ó. Cara, 25%. Opa, não tô mostrando um gráfico. Assim ninguém acredita em mim, velho. Mas olha aqui. Ó, não, olha isso. Marcos, foi 20%, é muita coisa. Mas olha aqui. Cara, que dia que foi isso? Deixa eu ver aqui. Dia 21/2. Mano, olha isso. No dia 21/2 a gente chegou a observar 26, 25%. Daqui até aqui. Rapaz, você entende que é a segunda vez que isso acontece só esse ano? Vamos pegar essa outra correção aqui, ó. Daqui aqui foi quanto? Foi 18%. E o pessoal vem e chora por conta de 20%. Entendeu? Então, você está falando então que não vai cair. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que é um movimento natural. Isso daqui faz parte do movimento do Bitcoin ficar dessa forma. Faz parte. É assim que a coisa, é assim que a banda toca, parceiro. Não vamos tentar tampar o sol com a peneira. É assim que a coisa funciona. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.